nessa noite, Deus. Nós queremos sair daqui instruídos, portanto, nos dê, com o Teu Santo Espírito, condições de que a Tua palavra habite profundamente no nosso mente, no nosso coração, nos transformando, nos direcionando, Senhor. Pedimos a graça do Senhor sobre nós nesse momento. Fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você é um preparador do caminho para a volta de Jesus, sabia disso? Então, você é um preparador da volta de Jesus. Pastor, primeiro domingo do ano, o senhor está falando da volta de Jesus? Sim, irmãos. Se você olhar para os fatos, se você olhar para a realidade, você vai ver que hoje está muito mais próximo do que ontem. A volta de Jesus, ela está muito mais perceptível. Não sei se você tem tido esse entendimento. Se você não tem, você precisa deixar essa palavra imprimir no seu coração e no seu espírito. Eu e você, nós somos preparadores do caminho da volta de Jesus. Acabamos de fazer parte da ceia, tomar a ceia. Vimos aqui, Jesus veio, morreu, ressuscitou. Ao terceiro dia, ele foi levantado daquele túmulo. Hoje, Jesus está à direita de Deus, no céu. E ele vai voltar novamente para buscar a mim, a buscar você e buscar a igreja dele, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, eu e você, nós somos preparadores da volta de Jesus. João tinha esse ministério de preparar quando Jesus veio pela primeira vez. Preparar o coração do povo, preparar o caminho de Jesus. Agora eu e você, que Jesus já veio, nós temos essa missão de preparar o caminho para a volta de Jesus. A verdade é que a Bíblia fala sobre a importância de nós estarmos preparados para tudo nessa vida. Por exemplo, quando a gente olha para Mateus, capítulo 24, lá nós vamos ver a palavra de Deus dizendo: assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Eu e você, enquanto nós preparamos o caminho para a volta do Senhor, nós precisamos estar preparados para a sua vinda. A pergunta é: você está preparado para a volta de Jesus? Então, quando nós chegamos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, lá vai dizer: esteja preparado. É lógico que aqui no contexto geral, estava se falando sobre a importância de você estar preparado para anunciar o Evangelho em todas as circunstâncias. Mas é lógico que isso também se aplica em todas as áreas da sua vida. Você precisa ser uma pessoa preparado, a tempo e a fora de tempo. Quando nós chegamos, por exemplo, em Lucas, capítulo 12, versículo 20, Jesus ele está contando uma parábola de um homem que conquistou todas as coisas no ano de 2022. Ele olhou para tudo que tinha e então ele falou para si mesmo: ó homem, usufrua de tudo que você tem. Você tem muito para usufruir por muitos anos. Goze a vida da melhor forma que você puder. Então a Bíblia vai dizer que Deus lhe disse: louco, essa noite vão pedir a sua alma, e o que tens preparado, para quem será? A caminhada de João Batista foi uma caminhada de preparar o caminho para a vinda do Senhor. A minha vida e a sua vida tem que ser uma caminhada para preparar a volta do Senhor, a chegada do Messias. Nós não combinamos quais são as canções que vão cantar, nós não combinamos quais são as palavras que vão ser ditas aqui, em que momento será dito, nós não combinamos isso entre as pessoas que participam aqui da nossa celebração. Mas se você percebeu, desde que o culto começou, ele traz essa moldura de uma preparação, de uma situação em que nós somos aqueles que vão glorificar a Deus através da nossa própria vida. Então, pensar em preparar o caminho para a volta de Jesus também é pensar em preparar o seu futuro. É pensar também em preparar como é que vai ser a sua vida este ano de 2023. Porque assim, olha, Deus tem grandes coisas para a gente viver este ano. A gente tem grandes oportunidades, os desafios são imensos, mas quanto maiores são os desafios, maiores são as oportunidades que Deus nos dá para poder preparar o caminho para a volta dele e preparar um caminho para nós. Então, olhando para a trajetória de João Batista como um preparador de caminho, e olhando para nós como preparadores do caminho para a volta de Jesus, como é que nós podemos unir, assim, preparar o caminho para a volta de Jesus,
mas também prepararam o nosso caminho para ter um futuro brilhante, alinhado com os propósitos de Deus para a nossa vida. Quando eu olho aqui para essas experiências que João Batista teve, a gente tira algumas lições que são muito importantes serem lembradas agora no início deste ano para mim e para você. Então, como preparar o caminho para a volta do Senhor e conquistar um futuro para cada um de nós? Primeira coisa que a gente tem que fazer é ter uma rotina com Deus. Você percebe que o ministério de João, ele não começa quando ele nasce. O ministério de João começa com os pais dele frequentando a igreja. O pai dele estava servindo. A Bíblia vai dizer aqui que Zacarias, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. E naquele dia que ele estava na igreja, ele foi escolhido por sorteio. Não vou explicar para você como é que é isso, mas é como se você viesse no culto aqui hoje, e Deus designasse que você subisse aqui e entregasse uma palavra ou uma parte do culto. Como é que você faria? Então isso aqui mostra que a gente precisa estar preparado o tempo todo. Você tem que vir num culto preparado. E uma coisa que é muito importante nesse momento que Zacarias nasce, porque Zacarias ele nasce, na verdade, como uma promessa. Promessa para quem? Para o seu pai e para a sua mãe. O que seu pai e sua mãe estavam fazendo na igreja? Cultuando. Seu pai estava servindo num dia de culto. Uma rotina. Quer saber como preparar o caminho para a volta do Senhor? Tenha rotinas santas. Deus visita as suas rotinas. As suas rotinas santificadas. Você pode olhar que, assim, são 50 e tantos domingos que a gente tem por ano. Aí eu estive em todos os cultos. Do que isso adiantou? Muito. Porque Deus visita a rotina santa. Pastor, eu oro tanto. E quem tem adiantado? Adianta, porque Deus visita a rotina santa. Irmão, quando você está orando, quando você está jejuando, quando você está lendo a palavra, quando você está frequentando um culto, quando você está em uma célula, quando você tem uma rotina santificada, Deus visita as rotinas santificadas. Nosso irmão acabou de dizer aqui que enquanto ele estava adorando, ele foi curado. É uma rotina. Deus visita as rotinas santificadas na sua vida. Você vem para um culto como esse, você vai para um tempo de oração, você vai para um tempo de a sós com Deus, e você pode entrar naquela expectativa de que nada vai acontecer, mas vai, irmãos, porque Deus visita rotinas santificadas. Então, este ano de 2023, como um preparador do caminho para a volta de Jesus e um preparador de caminho para o seu futuro, você precisa cuidar das suas rotinas. Talvez você tenha que fazer um propósito com Deus de ter uma rotina, de ler a palavra. Talvez você tenha que fazer um propósito com Deus de fazer uma rotina de jejum, de frequentar todos os cultos. Irmãos, se todos os membros da nossa igreja viessem juntos ao mesmo tempo, na nossa igreja, num culto, nós teríamos que multiplicar esse espaço aqui por 3. Agora, o que acontece? Você tem um mês. Tem gente que fica 2, 3, 4 meses sem vir à igreja. Deus visita a rotina santificada. Deus visita quando você, estou indo no culto hoje. Estou indo ler a palavra hoje. Eu vou tirar um tempo de jejum. Deus visita as suas rotinas santificadas. Você precisa valorizar o seu turno de serviço a Deus, seu turno de trabalho a Deus. Todos nós aqui estamos prestando um culto a Deus. E culto é a palavra trabalho, é serviço. Nós estamos aqui servindo a Deus. Você precisa valorizar o seu turno de trabalho, porque Deus visita rotinas santas. Você quer preparar o seu ano novo? Você quer preparar o seu ciclo novo? Você quer preparar a sua estação nova para o que Deus vai fazer na sua vida? Tenha rotinas santificadas. Pastor, mas é um sacrifício. Sim, irmãos, é um sacrifício. Eu sei que você poderia estar em casa descansando, se preparando para a sua rotina de trabalho amanhã, com uma chuvinha dessa, não é convidativo? Né? Ficar em casa, jantar, pegar um filminho, desligar de tudo. Mas é um abuso você querer conquistar alguma coisa sem sacrifício. É um abuso. Você acha que entre Deus prestigiar você, que faz um sacrifício, e prestigiar um outro que não faz nenhum sacrifício, quem Deus vai prestigiar? Aquele que se sacrifica, aquele que tem rotina. Então, por favor, seja um preparador da volta de Jesus. Crie rotinas santas.
Então, mas eu já participo dos cultos, eu faço isso, eu faço aquilo. Bom, então talvez você possa ter uma rotina de agora em diante. Não sair palavra torpe da sua boca. Irmãos, a gente é facinho sair palavra torpe da nossa boca. E eu conheço crente que fala palavrão, hein? Que é pior ainda, hein? É assim, os nomes mais indecentes que poderia estar na boca de um crente. Agora, em contrapartida, tem aquele que não fala nenhum tipo de palavrão, mas da sua boca sai gracejos indecentes, sai palavras torpes. Que tal você ter uma rotina de paz na sua casa? Sabe, você é tão bonzinho fora de casa, mas quando chega em casa é o demônio. Tira a paz de todo mundo. Faz da sua casa um lugar de paz. É uma rotina santificada. Tem uma rotina santificada de estudo. Eu procurei esses dias, uma pessoa estava procurando uma vaga de trabalho, me consultaram para uma vaga de trabalho. E a vaga precisava ter curso superior. E eu fui consultar algumas pessoas aqui, você tem curso superior? Você tem curso superior? Não tem curso superior. O que você está esperando? Rotina santificada. Vai estudar, vai prestar um concurso. Fala, Deus, eu estou aqui para me preparar para o que o Senhor tem de melhor para a minha vida. Deus vai visitar as suas rotinas santificadas. Crie rotinas para melhorar a sua vida profissional. Crie rotinas para melhorar a sua vida com Deus. Crie rotinas santificadas, Deus vai visitar. Essa é a primeira coisa de um preparador de caminho para a volta de Jesus e para obter conquista nesse ano. Ter rotinas santificadas. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse processo na vida de João é que você precisa calar a sua falta de fé. Quando Deus estiver fazendo algo poderoso na sua vida, quando Deus estiver anunciando que vai fazer algo poderoso na sua vida, e você não acreditar muito naquilo que a pessoa está dizendo para você, fique calado. Não abra sua boca. Porque, veja bem, o anjo disse, Zacarias, suas orações foram ouvidas, sua mulher vai ter um filho. E Zacarias, ele não crê. Eu oro para que este ano de 2023 a gente tenha um olhar polido para os milagres de Deus. Irmãos, um olhar polido. Você precisa ter um olhar polido para os milagres de Deus. O que é polir o olhar? Quando você está com a vista embaçada, você não faz isso aqui, para dar uma melhorada? Você tem que fazer isso com a sua vida. Vai polir os olhos para ver os milagres, as bênçãos de Deus que estão cercando você. Ele até que foi decente, né? Porque Deus falou para ele, você vai ter um filho. E ele então olha para a sua limitação e diz assim, a sua inadequação, né? Quantos de nós não temos palavras de inadequação na sua boca? Deus diz, eu vou fazer. Aí você diz, não sou capaz. Deus diz, vou fazer através da sua vida. Você diz assim, não é possível. Deve ter outra pessoa melhor do que eu. Então, o anjo disse assim para João, João, você vai ter um filho. E a sua falta de inadequação, ele diz assim, Senhor, não é possível isso acontecer. Por quê? Porque eu sou velho e a minha mulher é de idade avançada. Ele foi inteligente. Ele não falou assim, eu sou velho e minha mulher é velhinha também. Eu vejo muitos casais envelhecendo junto, que eles estão assim, tão juntos, que eles começam a chamar um outro, o meu velho, minha velha. O cara aqui foi esperto, ele falou assim, eu sou velho, mas ela é de idade avançada. O tempo não pode roubar sua fé. A inadequação não pode roubar sua fé. Você foi chamado para ter fé, viver pela fé. Você foi chamado para ser um homem e uma mulher de fé. E se você tem que calar a boca para ver Deus agindo na sua vida, fique quieto. Não atrapalhe o agir de Deus. Quando a gente está com uma pessoa difícil do nosso lado, a gente não quer falar que ela é difícil, né? A gente diz assim, esse aqui é uma bênção na minha vida, né? Está na hora de você calar. Se você não crê, não fale nada. Fique quieto. Deixa Deus agir. Terceiro, como é preparar o caminho para a volta do Senhor e conquistar um futuro? A gente precisa ter encontro com pessoas que entram em sintonia com o sonho que Deus tem para a nossa vida.
A Bíblia vai dizer aqui que antes de João nascer, Deus também foi visitar uma mulher. O anjo foi visitar Maria. O anjo falou para Maria, Maria, você vai dar à luz um filho. Diferente de Zacarias, Maria disse assim, faça com a tua serva conforme o seu desejo. Ó, mulher é mais sábia que um homem, né? Faça com a tua serva conforme o Senhor deseja. Mas o que é interessante é que Maria sai e vai visitar a sua parenta. Há algumas versões diz prima, outras diz parenta. A gente não consegue distinguir direito qual é a palavra, se é prima mesmo, o que é, mas o certo é que eram parentes. Eles eram parentes. E a Bíblia diz que Maria sai e vai visitar Isabel. E quando Maria chega e começa a conversar com Isabel, os ventres se mexem. Sabe quando você está perto de alguém, que você começa a compartilhar os sonhos que Deus tem colocado na sua vida, e assim, você vai falando e aquilo vai mexendo dentro de você, vai lhe dando um ânimo, vai lhe dando uma força. Eu vou dizer para você que você precisa estar perto de pessoas assim. Que quando você fala do que Deus vai fazer na sua vida, que quando você fala dos sonhos que Deus tem para você, mexe dentro da outra pessoa também. Você não precisa estar distante das pessoas que não comungam com o mesmo sonho, não mexem junto com você. Tem essas pessoas, nós não podemos descartar ninguém da nossa vida, irmão. Eu já aprendi isso. Ninguém fica para trás, ninguém é descartável. Sabe, hoje uma pessoa ela não coopera, ela não está em sintonia com o que Deus tem colocado na sua vida hoje. Mas amanhã é diferente, irmãos. Se hoje você não tem um apoiador, alguém que lhe dê um ânimo, lhe aprove, lhe ajude, hoje, essa pessoa assim. Mas amanhã essa pessoa pode se tornar o seu maior aliado. Mas procure estar perto de pessoas que mexem com você por dentro. Pessoas que têm os mesmos sonhos, pessoas que a alma grita junto. Eu sonho isso, eu também sonho, vamos fazer junto, vamos fazer dessa forma, vamos fazer assim. Quer preparar o caminho para a volta do Senhor? Encontre pessoas que têm a mesma sintonia. É uma pessoa de oração? Ande com pessoas de oração. Se é uma pessoa que estuda a palavra, ande com pessoas que estudam a palavra. Porque assim, se você andar com pessoas diferentes disso, você vai deixar de orar, você vai deixar de ler a palavra de Deus. E olha, tudo que você fala, cria. Tudo que você falar, tudo que sai da sua boca, vai se tornar uma realidade. Outra coisa importante que nós aprendemos aqui como um preparador de caminho. Deixe Deus abrir a sua boca para um cântico de glorificação a Ele. Deixe Deus abrir a sua boca para uma canção, um cântico de glorificação a Ele. Então você vai ver que a voz da incredulidade de Zacarias foi emudecida. Mas depois, é tão interessante isso, porque depois que João nasce, ele vai ser apresentado na igreja, como a gente apresenta aqui muitas crianças. Só que naquela época era diferente de hoje, né? Naquela época a pessoa ia apresentar a criança no templo, ao 8º dia, e naquele dia saía com o registro de nascimento lá. A pessoa já era o cartório da época. O nome de fulano vai ser tal. E era comum naquela época dar nome ao filho que honrasse alguém da família. Um avô, um tio, um pai, alguém. Então os nomes eles eram muito parecidos. Não tinha nenhum João na família de Zacarias. Mas quando o sacerdote pergunta qual que é o nome da criança, o pai estava emudecido porque não acreditou no milagre. Então a mãe disse, vai ser João. E eles não acreditaram no que Isabel estava dizendo, porque era uma mulher, e eles foram conferir então com Zacarias. E Zacarias então escreve o nome do menino, será João. A Bíblia diz que todos ficaram admirados. Por que ficaram admirados? Porque não tinha nenhum João na família de Zacarias. Mas a Bíblia diz que a hora que ele falou, o nome dele é João, a boca dele abriu para um novo cântico. E é isso que vai acontecer com você. Como um preparador do caminho da volta do Senhor, Deus vai lhe dar um cântico. Você já teve essa experiência de você estar em casa, você começa a pensar nas coisas que Deus tem feito na sua vida, e daqui a pouco surge uma música, uma canção, você começa a cantarolar ela. Você começa a cantarolar. Não é um cântico novo, mas é um cântico que mexeu, uma música que mexeu com você, uma música que tem a ver com você naquele momento. Quero dizer para você que se você
Esperar Deus fazer o milagre dele na sua vida, como fez aqui em Zacarias. Sua boca vai abrir para glorificar o nome de Deus com um cântico. E olha, vai ser esse ano. Você quer casar? Aí, corajoso. Você quer ter um filho, uma filha? Quer mudar de profissão? Quer ter uma vida mais próxima de Deus? Quer ter uma renda melhor do que você já tem? Você quer fazer coisas incríveis este ano? Vai sair um cântico novo na sua boca. Como preparar o caminho do Senhor e conquistar um futuro? Transformar os lugares desertos em lugar de preparação. Depois que João Batista nasceu, cresceu, para onde que ele vai? Deserto. A Bíblia vai dizer que o menino crescia e se fortalecia no espírito e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Isso para cumprir uma profecia que está lá em Isaías 40. Uma voz clama: no deserto preparem um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Muitas pessoas, elas tornam o deserto da sua vida um lugar de murmuração. Elas veem o deserto como um lugar de punição. Irmãos, na Bíblia, deserto não é um lugar de punição, não é um lugar de murmuração. Na Bíblia, deserto é um lugar de preparação. Moisés foi para o deserto, foi preparado. João foi para o deserto, foi preparado. Jesus foi para o deserto, foi preparado. Se você passou algum deserto na sua vida, nesse ano de 22, saiba que Deus estava preparando você para você aparecer em Israel. Você vai aparecer em Israel. Seu deserto foi um tempo de preparação. Não é um tempo perdido. Na verdade, Deus não desperdiça nenhum sofrimento. Nada na sua vida pode ser lançado fora. Ah, pastor, mas foi muito difícil. É sim, irmãos. Tudo é muito difícil. Não tem nada fácil nesse mundo. A Bíblia diz lá em Jó, né, citando, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, não cessarão seus renovos, apenas ao cheiro das águas. Só o cheiro, é só o... Tem que ter paciência, aguenta aí, daqui a pouco o ministério vai voltar, vocês vão dormir aqui comigo, eles ajudam vocês não dormirem, né? Deixa as crianças aí. Eu estava dizendo que nada pode ser lançado fora. Nada, nada. É nessas condições adversas, irmãos, que, assim, geram força para aqueles que sabem lidar com o momento adverso. Você vai sair mais forte desse deserto, então, vai reeditar o seu deserto em nome de Jesus, porque esse deserto que você passou, ou que você está passando, é apenas um tempo de preparação e você vai aparecer aqui para Israel. Como preparar o caminho do Senhor e conquistar um futuro? Não tenha medo de ser apaixonado pelo chamado de Deus na sua vida. Não tenha medo. Nós conhecemos João. O pai dele deu o nome para ele, João. Mas como é que nós conhecemos João? Nós conhecemos João por ser o João Batista. Batista não é o sobrenome dele. E nem a denominação Batista nasceu dele. Não é nada disso. Ele se tornou Batista, ele se tornou conhecido como João Batista, porque ele batizava as pessoas. As pessoas diziam: eu estou arrependida. Então você vai ser batizado no arrependimento. Você precisa ser tão apaixonado por algo, pela sua missão de vida, por aquilo que Deus tem colocado como propósito na sua vida, que você seja conhecido como o seu sobrenome seja o seu chamado. É paixão, irmãos. Então, a gente tem muito esse negócio assim de falar que paixão é algo que é passageiro, paixão é o primeiro amor, paixão é aquilo assim que apenas serve para o começo, principalmente dentro do relacionamento conjugal. Se diz muito isso, que... Pensei que era o som, mas é lá, né? Você viu, irmão? Vou terminar aqui rápido. Esse é um sinal. Seja apaixonado. Tenha paixão.
Então, a gente estava falando dessa paixão, né? Às vezes as pessoas olham para o casamento e falam assim, já passou, a paixão já passou. Irmãos, num casamento, a paixão ela é constante. A paixão é algo que tem que estar sempre presente. Eu não conheço um casal que é bem sucedido se não tiver paixão. E quando a gente fala de paixão pelo chamado de Deus na vida, sabe, isso tem que se tornar a sua identidade. Tanto é que agora você é chamado de crente. Por que você é chamado de crente? Porque você crê em Cristo. Você é um cristão. Porque você é apaixonado por Cristo. E é assim que as pessoas nos rotulam hoje. Elas chamam de evangélico, mas essa é moda. Não existe isso, né? É crente. Somos crente. Crente em quem? Em Cristo Jesus. Então, quem prepara o caminho não tem que ter medo de ser apaixonado pelo chamado de Deus. Irmão, mergulha no seu chamado de Deus. Abraça Ele, que Ele seja o seu sobrenome. Não perca o foco. O João, o Batista, não perdeu o foco. Ele foi conhecido por ser aquele que batizava. Como preparar o caminho para o Senhor, para a volta do Senhor e conquistar um futuro? Seja identificado por uma mensagem. João Batista foi identificado por um batismo de arrependimento e perdão de pecado. Arrependimento é mudança de rota, arrependimento é mudança de caminho. Será que você precisa se arrepender de alguma coisa? De 22? Sim, tem coisas que a gente precisa se arrepender. Agora, arrepender é esse negócio de você dar a volta, né? Arrepender não é falar assim, puxa, eu errei, que dificuldade. Arrependimento é mudar a rota, é voltar atrás, é converter, é fazer a conversão. Então, que arrependimento você tem qual é o comportamento que você tem que se arrepender? Quais as palavras que você tem que se arrepender? Quais são as atitudes que você tem que se arrepender? Quais são os espaços geográficos que você tem que se arrepender? Porque tem lugares que a gente vai, irmãos, esses lugares são criptonitas para a gente. Lá do super-homem, né? Ele tinha aquele negócio vermelho lá que tirava a força dele. Tem lugares que você frequenta que tiram a sua força, que minam a sua fé. Você não pode estar nesses lugares geográficos, porque eles vão acabar com a sua vida com Deus, eles vão acabar com a sua fé. Então, você precisa ser identificado por uma mensagem. João foi identificado pela mensagem de ser aquele que batiza, através do arrependimento. Arrependimento gera desconforto, irmãos. Gera desconforto. Mas o desconforto, debaixo da palavra de Deus, significa crescimento. Conforto, debaixo da minha vontade, significa morte. Esse é o pior lugar que a gente pode estar, esse é o pior lugar que alguém pode frequentar. Estou terminando. Como preparar o caminho para o Senhor e conquistar um futuro? Obtenha convicção através do conhecimento das Escrituras. Veja, até mesmo este homem, João Batista, teve um momento da vida dele, porque você sabe como ele termina, né, irmãos? Perdeu a cabeça. Foi decapitado. João Batista foi decapitado. Lá no Museu do Louvre, tem uma estátua que mostra a cabeça dele na bandeja. Não tive a oportunidade de estar ainda, mas já estou ficando assim, meio saidinho. Qualquer hora eu vou visitar esse lugar. João, quando estava na prisão, ele pega os seus discípulos e manda ir falar com Jesus. Quando seus discípulos vão falar com Jesus, Jesus diz assim para os seus discípulos, faz o seguinte, vê tudo o que está acontecendo aqui. Agora você volta lá e fala para João, os coxos estão sendo curados, os cegos estão tendo vista, as pessoas estão sendo libertas. E quando os discípulos de João voltam lá para João e falam para ele, está acontecendo isso, João Batista tem um conforto muito grande na sua vida. Por quê? Porque ele conhecia as profecias acerca de Jesus. Irmão, só no Antigo Testamento há mais de 300 profecias acerca de Jesus. Você precisa ser uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Cadê a sua Bíblia? Cadê a sua Bíblia? Aí, que bom, gente, que bom. Você não teve no culto da manhã, não, né? Porque no culto da manhã eu fiz essa pergunta e alguns celulares levantaram. Não tem problema você ter Bíblia no celular. Mas você entende que você precisa conhecer a palavra, irmão? Você precisa pegar a Bíblia, você precisa folhear a Bíblia, você precisa marcar a sua Bíblia, você precisa grifar a sua Bíblia. Anda com a sua Bíblia.
Você precisa conhecer. Nós estamos num tempo onde as pessoas estão falando muitas coisas. E se você não conhecer a palavra, você vai se desviar. Inclusive aquilo que eu falo, pega a palavra, vai conferir. Abre a sua Bíblia, está escrito isso aqui mesmo? Que o pastor está dizendo ali, ó, vá conferir. Não vá atrás de mim sem você conferir a palavra de Deus. Aliás, não vai atrás de ninguém. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Tenha a Bíblia na sua mão, carregue a Bíblia, venha no culto com a Bíblia. Leia a sua Bíblia. É uma bênção. Irmãos, quando eu ganhei esse aparelho aqui, porque assim, eu estou com um problema de visão hoje, eu estou enxergando bem. Não estou querendo muito usar óculos. E aí eu usava muito esboço, então eu uso muito esboço. E aí então eu consegui essa ferramenta aqui. Essa ferramenta eu consigo colocar na fonte 36. Eu vejo de longe. E então eu pensei assim, eu vou subir no púlpito agora só com um negocinho lá, entendeu? Eu disse, não. Isso aqui é uma ferramenta. Esse daqui é o fundamento. Não dá para trocar. Tem que ler aqui, tem que explicar a partir daqui, tem que subir com a Bíblia. Assim, é meu, né? Isso aqui é um negócio meu. Né? Tem outras pessoas que fazem diferente, mas a questão é, obtenha convicção e conhecimento através das Escrituras. Leia a palavra de Deus. Seja um leitor, seja um estudante, seja alguém que confira tudo aquilo que é dito, que é ouvido. Você não pode desistir. Você não foi chamado para desistir. E todas as vezes que você lê a Bíblia, você vai ter esse entendimento. Você não foi alcançado por Jesus para ser uma pessoa derrotada. Você não foi alcançado por Jesus para ser uma pessoa que fica pelo caminho. Você não foi alcançado por Jesus para você desistir. Você foi chamado para ir até o fim. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, recebereis a coroa da vida eterna. A gente chega até o fim com a convicção na palavra de Deus. Você precisa ter a palavra de Deus nas suas mãos. E para terminar, como preparar o caminho para o Senhor e conquistar no futuro? Caminhe no reino de Deus. Caminhe no reino de Deus. Eu não tenho tempo aqui para ler, mas Mateus capítulo 11 vai ter uma palavra de Jesus acerca de João. O que vocês foram ver no deserto? Jesus pergunta. Vocês foram ver um caniço? É como se fosse uma cana. A gente tem essa imagem da cana porque nós estamos no meio. Vocês foram ver um caniço, uma cana que balança no deserto? Quem vocês foram ouvir no deserto? E então Jesus começa a preparar um discurso. E ele fala assim no final. Dos homens nascidos de mulher, não tem um homem maior do que João Batista. Mas, ele diz um pouquinho, que o menor no reino de Deus é maior que João Batista. Jesus coloca João Batista aqui, pega eu e você, que fazemos parte do reino de Deus. Ele diz, aquele que se sente inadequado, aquele que se sente pequeno, aquele que se sente menor, é superior a João Batista. Então, amigo, caminhe sempre no reino de Deus. Tudo que você for fazer, faça pelo reino. Faça com o coração no reino. Faça visualizando o reino. Por isso é declarado sobre nós, a vós é chegado o reino dos céus. Esse é o tema do nosso alto de Páscoa deste ano. A vós é chegado o reino dos céus. O Senhor quer nos desafiar nessa noite a preparar o caminho da volta de Jesus. E ao prepararmos o caminho da volta de Jesus, a gente também prepara o nosso futuro. Irmãos, você não foi chamado por Jesus para desistir, não. Você foi chamado por Jesus para continuar firme até o fim, para receber a coroa da vida. Fique em pé, vou orar com você. Você pode fechar os seus olhos. Você pode nessa noite assumir um compromisso com Deus de ser um preparador do caminho da volta de Jesus. Você pode ser alguém nessa noite que não vai desistir da fé no Senhor. Alguém que vai ter rotinas santificadas. Alguém que vai se arrepender daquilo que precisa se arrepender.
alguém que vai caminhar em santidade, vai permanecer firme até receber a coroa da salvação. Eu acredito que esse é um tempo, irmãos, de Deus curar as nossas almas. Esse é o tempo de Deus curar a sua alma. Uma graça nova está vindo sobre a sua vida. Em todas as coisas, Deus tem um grande plano para a sua vida. Deus tem uma conspiração divina a seu favor. O sangue dele está espargido sobre nós. Então você vai começar a encontrar na sua vida todo o bem que Deus tem feito para você. Mesmo no meio das confusões, das catástrofes, da dor, no meio da confusão, em nome de Jesus você vai polir o seu olhar e você vai ver os milagres, o favor de Deus alcançando a sua vida. Hoje, Deus, na autoridade do nome de Jesus, damos ocasião ao Teu Santo Espírito na nossa vida. Que o poder do Senhor venha sobre a vida de cada um de nós. Que sejamos nessa noite revestidos, ó Deus, com vestes novas. Que o Senhor visite o nosso interior nessa noite. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, ó Deus, para enxergar de forma divina as coisas que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai. Levante nessa noite homens e mulheres cheios de ousadia, Senhor, para preparar o caminho da volta de Jesus Cristo. E ao preparar o caminho da volta de Jesus Cristo, a gente também esteja preparando o nosso caminho, mas o caminho no caminho do Senhor, porque Tu és o caminho, Senhor, o nosso caminho, o único caminho, o vivo caminho, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está nos acompanhando em suas casas nesse momento, aquelas pessoas que estarão ouvindo essa palavra posteriormente, que assim como João, quando estava no ventre da sua mãe, se mexeu com aquela palavra de Maria, mãe de Jesus, ó Deus, que Teu Espírito mexa algo dentro de nós nessa noite, mexa algo dentro dos Teus filhos nessa noite, que haja uma concordância com aquilo que o Senhor está anunciando sobre nossas vidas para esse tempo, Senhor. Levante homens e mulheres preparadores da volta de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Cante essa canção, nós vamos nos despedir de você. Tenha uma semana abençoada, tenha uma noite de refrigério em nome de Jesus.